Olá, meu nome é Marcelo Sinsic, sou consultor sênior e instrutor da Green Treinamento e no vídeo veremos como proteger o Exchange Server das versões 2007 e 2010 utilizando o Forefront for Exchange 2010. Primeiramente, para aqueles que não conhecem o Forefront, ele não é apenas um antivírus, mas sim uma família de produtos e, no caso, o Forefront Exchange protege tanto 2007 quanto 2010 de vírus, malware, trojan e spam. Seus filtros não são bem simples e são extremamente detalhados. As ferramentas são todas online, garante a proteção usando 5 engines de malware e 1 de anti-spam, e eles podem ser utilizados todos ao mesmo tempo ou separadamente. O número de threads na memória também pode ser configurado para ganhar performance. Toda a proteção pode ser feita em modo real-time, no transporte de mensagens ou agendamento. E ele pode também trabalhar com caixas de correio específicas, por exemplo, de usuários que têm ou não acesso à internet. Como a ideia dessa série de vídeos é mostrar um ambiente real protegido, vamos então utilizar aqui um ambiente gerenciado para que possamos ver as configurações na prática. Aqui podemos ver então o meu servidor Exchange, que tem 2 grupos de storages e tem aqui cerca de 40 mailboxes que poderão ser protegidas. Esta é a cara do Forefront 2010. Notem que aqui eu sei o estado dos jobs, dos serviços, também da atualização dos engines e também do seu licenciamento. Notem que nessa parte da tela aqui embaixo eu tenho um breve sumário de como está essa proteção. Por exemplo, eu posso mostrar aqui primeiro a proteção por schedule. Notem que por schedule eu encontrei apenas 2 malware. Isto é sinal de que durante todo o processo online ele esteve protegido. Notem aqui também o processo de scanning por processos automatizados. Ele procurou 9.708 mensagens e encontrou 57 malware. Também aqui no modo on demand, ou seja, eu mandando fazer manualmente, não houve qualquer ocorrência, e aqui os modos de spam. Notem que em modo de spam, das 240 mil mensagens bloqueadas, eu consegui bloquear 14.576 pela conexão, 223 mil, quase 224 mil por SMTP, dos 2.317 mensagens pelo conteúdo que ela continha, mostrando que eu tive assim uma boa proteção de mensagens durante esse período em que eu estou usando o Forefront. Vamos agora ver o detalhe desses malware que foram encontrados. Podemos ver aqui, por exemplo, que esses malware foram detectados dentro das mensagens e que todos foram enviados para a quarentena e deletados de dentro das mensagens, o que é o comportamento padrão, e substituídos por uma string. Também vemos aqui o que foi encontrado no modo schedule, 2 mensagens, e no modo on demand, que é o modo manual, nenhuma. Porém, notem que a maioria do que eu estou detectando no próprio modo de transporte. Portanto, quando eu tenho o meu schedule semanal, apenas 2 mensagens foram encontradas com algum tipo de anomalia, ou que podiam ser mensagens mais antigas, anteriores à instalação do Exchange, por exemplo, com o Forefront. Aqui é os meus detalhes de spam, onde eu tive 240 mil mensagens bloqueadas. Vamos esperar a tela carregar. Ok? Aqui ele me mostra em quais meios que eu fiz isso. Por exemplo, 246 mil mensagens, 14 mil foram rejeitadas por bloqueios de DNS lists ou orbs. Também tive das 232 mil mensagens, várias que foram bloqueadas por recipient filter ou listas de spam. E tive 8.400 que foram bloqueados pelo conteúdo, ou seja, palavras. E aqui eu posso ver então um resumo, detalhes daqueles mesmos dados que eu vi antes. Quantas mensagens foram feitas por transporte, quantas mensagens foram verificadas em modo real-time e quantas mensagens foram verificadas por demanda. Notem mais uma vez que em schedule eu tive também bem menos do que eu já tinha tido no modo de transporte.
Agora vamos ver os incidentes. Aqui podemos ver quais foram os incidentes de e-mail. Notem que neste caso eu não vou encontrar as mensagens de spam, pois essas são bloqueadas na entrada, mas eu vejo as mensagens, por exemplo, apenas hoje num feriado eu tive 6 mensagens bloqueadas com trojans. O interessante é que ao clicar em uma dessas mensagens que foram removidas, ok? Vou pegar apenas as mensagens específicas que eu poderia estar filtrando e clicar em uma delas. Notem que eu consigo saber para quem essa mensagem foi enviada. Notem que nesse exemplo o executável veio dentro de um zip. E eu consigo saber, por exemplo, quem recebeu essa mensagem, quem foi que enviou, de que IP veio, para qual era o recipiente destino. E o mais interessante, eu consigo saber qual foi o engine que pegou. Por exemplo, eu tenho 2 aqui que foram detectadas pelo Kaspersky, mas eu tenho uma que foi detectada pelo próprio engine Microsoft. Vou ter uma mais à frente que foi pela Authentium. Essa pela Virus Buster. Ou seja, cada diferente vírus foi detectado por um engine, o que garante a maior proteção que o Exchange tem. Aqui eu vejo as mensagens que estão na quarentena, as mesmas que teve os vírus detectados atrás. Notem que aqui eu posso ver todas as mensagens, consigo dar um save ou um deliver. Por exemplo, se essa mensagem fosse legítima e fosse um executável, por exemplo, eu poderia dar um deliver, dar o endereço do destinatário e enviar para ele a mensagem. Aqui em notificações é onde eu posso configurar quem irá receber e quais eventos irão gerar e-mails para os administradores. Então, por exemplo, notem que eu mando e-mail quando há erros de scan, quando muda, por exemplo, o estado de saúde. Esse é um dado bem interessante. Quando algum dos engines não atualiza, ele me manda um aviso. Por exemplo, o servidor está em estado green, yellow ou red. E ele manda esse e-mail para mim me indicando o estado em que estava e o estado em que foi. Isso ajuda muito o gerenciamento quando há um problema de update. E nessas próximas 2 opções eu identifico por quanto tempo eu mantenho aquele histórico de quarentena e o histórico de incidentes. Vamos agora às tarefas. É aqui que eu faria o processo on demand, mas como vimos anteriormente, eu nunca tive a necessidade de executá-lo. Ele está habilitado, mas não está em execução no momento. Eu poderia a qualquer momento dar um start e ele faria uma verificação. Porém, notem que eu posso escolher as mailbox onde isso vai ser feito. Também posso escolher com qual antivírus eu quero fazer. Neste caso, eu estou usando o modo automático, onde ele mesmo pegará o antivírus que estiver mais atualizado. E aqui embaixo as opções. O que eu vou fazer quando eu detectar um vírus. E isso é bem interessante. Por exemplo, eu posso colocar também a mensagem que será utilizada quando um vírus for detectado para o usuário. E aqui eu defino então o que eu vou fazer. Eu posso limpar, eu posso dar um delete na mensagem inteira. Nesse caso eu vou apenas limpar o vírus e guardá-lo na quarentena, que é o processo que normalmente nós utilizamos quando procuramos vírus assim. Agora vamos para as políticas de gerenciamento. Primeiro, eu posso habilitar o modo Real Time, ou seja, que ele fique verificando as caixas de mensagem. Notem que no meu caso ela está desligada apenas para efeito de demonstração, e eu tenho aqui as opções sobre quais os antivírus que eu vou utilizar, como já havíamos visto antes, todos, ou apenas alguns, ou se eu vou usar modo dinâmico. Também tenho as opções de dizer o que vai acontecer quando eu encontrar um vírus. Mais abaixo eu tenho o que será protegido e tenho um fato bem interessante, Process Count. O que é isso? Um ponto interessante no Forefront é que eu posso customizar quantos engines ficarão na memória. Notem que, como esta máquina tem 4 GB de RAM, eu não queria ter tantos engines em memória. Então eu customizei, por exemplo, que Real Time eu manteria apenas 2 engines. E que para Schedule também manteria 2 engines. E para o transporte, que no meu caso é o mais importante, eu mantenho 4 engines na memória. Com isso eu consigo customizar bem melhor o uso de memória e também a performance. Como o meu transporte é o meu
ele tem mais instâncias rodando do que os engines de proteção real-time e schedule. Portanto, aqui eu tenho 2 processos para real-time, já que eu utilizo bem menos. Próximo passo, proteção de transporte. É aqui que eu indico se eu vou ter proteção para antivírus e para spyware, mais uma vez, quais engines eu vou utilizar para isso, as ações que serão tomadas quando encontrar um vírus ou um spyware. E nesse caso há uma opção bem interessante, otimizar a performance, ou seja, se a mensagem já foi olhada anteriormente, por exemplo, uma mensagem que é enviada de um usuário para outro, eu não preciso, porque eu já verifiquei na saída e como ela está ficando dentro da própria empresa, eu não verifico novamente. E notem aqui os 4 process count, como vimos anteriormente no gerenciamento de memória. Aqui está. O que prioriza a performance para esse tipo de trabalho. Agora vamos para o schedule. Aqui, obviamente, é onde eu posso agendar o trabalho. Notem que no meu caso eu faço isso todas as sextas-feiras à 1 da manhã, semanalmente, com as mesmas configurações, usando um subset dos engines que estiverem avaliados ou disponíveis. E aqui é um passo bem interessante, além dos já vistos antes. Eu posso escolher durante o schedule quais caixas de correio serão protegidas. Vamos ver isso mais à frente nas opções. E aqui eu tenho algumas opções, por exemplo, verificar apenas mensagens não escaneadas. Já que nós temos o real-time e o transporte, não me interessa ficar olhando as mesmas mensagens que já foram escaneadas ontem, então eu posso alterar essa opção aqui para otimizar a performance do schedule.